Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e esse é mais um diário de gravidez. Meus amores, nesse vídeo eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês sobre como foi o meu segundo trimestre de gestação. Eu tenho várias coisas pra falar, então não sei se eu vou conseguir fazer toda essa história aqui num vídeo só. Vamos ver aqui. Eu fiz aqui basicamente algumas coisas aqui de roteiro, mas vou falar muito do meu coração, então não sei se vai demorar muito. Qualquer coisa a gente divide esse vídeo em dois, tá ok? Bom, primeiro eu quero começar a falar com vocês um pouquinho sobre sintomas físicos, né? Como eu falei pra vocês, no início da minha gravidez, no primeiro trimestre, eu basicamente não tive sintoma algum, né? A única coisa que eu sentia muito era o sono. E esse sono foi embora, tá, gente? Assim, eu completei 3 meses de gestação. No dia que eu completei, eu já percebi que o meu sono não era mais o mesmo, né? Que eu já estava mais disposta. Porém, eu comecei a sentir pequenas alterações, mas que fizeram com que eu me apegasse ainda mais ao meu bebê. Porque, gente, o que acontece, né? Nós, humanos, precisamos muito de evidência, sabe? De algo no que você possa se segurar. E como no meu primeiro trimestre eu não tinha nada do que era comum às pessoas, né? De uma gestação, eu sabia que ele estava ali, mas ao mesmo tempo era muito vago, sabe? Já no segundo trimestre, eu comecei a sentir algumas coisas que fizeram com que eu percebesse realmente que eu estava grávida. Que o meu Ethan estava crescendo aqui dentro de mim, né? E isso fez com que eu me apegasse ainda mais a ele. Quais foram esses sintomas físicos, né? Basicamente, eu comecei a sentir azia, né? Eu comecei a ter alguns episódios de azia. Acho que foram uns 3 ou 4 dias, mais ou menos. Conversei com a minha obstetra e ela me orientou a comer menos, simples assim. E realmente foi o que eu fiz, né? Comer menos e não deitar logo depois da alimentação, né? Da refeição. E aí eu fiz isso e realmente fez toda a mudança, né? Eu nunca mais tive azia na minha vida. Ou seja, conforme o bebê vai crescendo, ele vai apertando mais, né, os nossos órgãos lá dentro. E por conta disso, o espaço fica pouco para comida mesmo. Então, em vez de comer bastante numa refeição, é comer pouquinho de várias e várias, né, em vários momentos. Então, basicamente, foi essa mudança que eu fiz e não tive mais azia também. Uma outra coisa bem chatinha que aconteceu foi um desconforto no meu ânus, né? Provavelmente ali alguma questão de hemorroida gestacional, de uns 2 ou 3 dias, depois passou também, mas foi bem desconfortável. E eu queria dizer pra você que eu não sabia, mas diz que é comum, viu? Gestante ter esse tipo de problema. Graças a Deus foram só aqueles dias. Agora, o sintoma mais persistente e que mais me incomodou foi a falta de memória. Até comentei, se você me segue lá no Instagram, você acompanhou a minha saga em vários momentos em que eu precisava fazer coisas que eram importantes e simplesmente passava assim, completamente despercebido. Eu não conseguia me lembrar das coisas que eu precisava fazer, mesmo acompanhada do meu fiel planner, não tinha jeito, eu não conseguia me lembrar do que precisava ser feito. Saía com a determinação de fazer tal coisa e de repente quando chegava lá não sabia o que eu ia fazer, guardava coisas em lugares que eu não sabia mais onde guardei, começava a contar uma história e de repente aquela história fugia da minha memória, eu não sabia mais o que eu tava falando. Palavras, né? Palavras simples que a gente usa no dia a dia somem completamente, né? E tem sido assim até então, tá? Realmente a memória, ela deu uma bugada. E isso também é normal, tá, gente? Porque o que eu entendi, dito de maneira bem, assim, né, por cima, é que boa parte do meu cérebro, ele foi pra ele, né? Então, estamos dividindo aí, né? Tudo isso, e por conta disso eu fico com a memória um pouquinho mais complicada, tá ok? Outra coisa física que começou a acontecer foi os movimentos dele dentro da minha barriga, né? Eu comecei a sentir real, oficial, o Ethan se mexendo pra lá, pra cá, chutando, soluçando, enfim, eu consigo sentir exatamente todos os movimentos que ele faz, o padrão que ele tem de horário, também de posição que eu fico, né? Então, dependendo da posição que eu fico, ele gosta mais, ele gosta menos, enfim. E isso realmente fez eu me conectar muito mais com o meu bebezinho.
e ficou tudo muito mais real e o amor cresceu muito mais, eu senti bastante agora no segundo trimestre. Inclusive, ele tá aqui chutando, que ele tá sabendo que nós estamos falando dele, entendeu? Bom, mas vamos lá agora para a parte emocional da coisa, né? Eu não me lembro, novamente, e eu deveria ter feito isso antes de começar esse vídeo, ter olhado o vídeo anterior, se eu falei pra vocês sobre a diabetes gestacional. E agora? Deixa eu fazer uma pausa aqui pra conferir. Muito bem, já confirmei aqui, realmente eu tava pra falar com vocês sobre essa diabetes gestacional. Como eu disse, no início lá eu tava procurando uma médica, né, que pudesse fazer o meu acompanhamento, uma obstetra. Achei uma médica super seca que falou que eu estava com um possível diagnóstico de diabetes gestacional. Pois bem, achei depois a minha doutora maravilhosa, a doutora Yasmin Amarante, e foi totalmente diferente, né? Ela conseguiu me acalmar, ela conseguiu me trazer para o meu centro, mas ela realmente confirmou esse diagnóstico de diabetes gestacional. E eu sei muito bem, né, gente, que esse diagnóstico, ele veio por uma questão fisiológica. Eu sempre, desde bem nova, vira e mexe eu tinha episódios de estar na portinha ali, sabe, da pré-diabetes. E aí, com a gestação, não teve jeito, acabou vindo mesmo, né, com força, a ponto de eu precisar tomar insulina, né? Então, eu sei que eram questões fisiológicas minhas, que eu precisava cuidar por conta do sobrepeso, que estourou agora na gestação. E também sei que tinham questões sistêmicas envolvidas em relação a isso, porque eu tenho sim questões que eu precisei resolver há bem pouco tempo atrás, questões familiares que ainda estavam, né, se desenrolando dentro de mim. E a forma, né, de talvez incluir o que estava excluído, de trazer para dentro do meu coração algo que estava lá no cantinho, foi olhar para essa insulina, né? Então, eu tenho ciência de que existiam questões emocionais por trás desse diagnóstico de diabetes gestacional também. E no início, eu falava muito assim, já que precisa tomar insulina, se ele precisa que eu tome insulina, então eu vou tomar, né? Pelo meu filho, eu vou tomar insulina, porque se ele precisa, então vamos. Mas depois eu comecei a perceber que esse tipo de frase, de uma certa forma, trazia culpa pro meu filho, né? Como se ele fosse o culpado e eu preciso me responsabilizar pelas questões que eu não olhei até então, eu preciso me responsabilizar por incluir o que estava excluído, eu preciso me responsabilizar por ter trazido meu corpo até aqui. Muito bem, então isso mexeu bastante com o meu emocional, eu precisei revisitar alguns lugares que ainda estavam escuros dentro de mim, mas deu certo. O problema é que é lógico que existe um acompanhamento, existe um risco, existe um medo, né, envolvido, que vai sempre ali assombrando o emocional da gente, né? Inclusive, por conta da diabetes gestacional, eu precisei de um acompanhamento com quem? Nutricionista. E como eu falei pra vocês, gente, no vídeo anterior, eu tenho questões alimentares desde a minha infância. Então, passar no nutricionista sempre foi motivo de arrepios pra mim, sabe? Porque era toda uma conversa, era todo um planejamento muito complicado. E a minha obstetra falou, Sheila, você precisa de um acompanhamento com um nutricionista, porque senão a sua insulina vai sempre ficar aumentando, a gente vai sempre ter que aumentar a dose de insulina e a gente não quer fazer isso. Boa parte do que o tratamento de diabetes gestacional é realmente você cuidar da sua alimentação. E você precisa de um acompanhamento agora que você tá grávida, porque você precisa comer direitinho, porque é pra você e pra ele os nutrientes, né? Então eu procurei a primeira nutricionista, também não gostei, ela foi terrível, enfim. E aí depois me indicaram a doutora Camila, que é, delícia. Ela foi uma fofa comigo, ela foi um amor pra mim. E ela me ajudou muito, muito, muito com as questões nutricionais. No entanto, foi difícil. Foi difícil porque ela disse pra mim o seguinte, Sheila, você precisa chegar até o final da sua gestação com X peso, né? E, gente, quem tem problemas alimentares sabe que o peso, a balança, é uma coisa muito complicada, né?
Então eu fui para minha casa, eu segui todo o planejamento, mas o tempo todo uma vozinha dentro de mim dizia: você não vai conseguir, né? Vinha uma vozinha dizendo assim: você vai engordar muito mesmo. E aquela vozinha dizia: isso vai prejudicar seu filho vai ter questões, pode nascer prematuro mesmo, porque você nunca teve jeito, enfim. Essas vozinhas que ficavam aqui me atormentando, e o meu trabalho era fazer com que a vozinha do lado de cá fosse mais alta do que essa vozinha do lado de cá, né? Então essa vozinha deste lado aqui precisava dizer que estava tudo bem, que eu dava conta, que eu sou adulta, que eu estava fazendo o que precisava ser feito e que eu não precisava ter todo aquele medo, né? Enfim, foi bem difícil, foi um mês muito desafiador. E eu fui pra consulta o tempo todo pensando em desmarcar aquela consulta, porque eu tinha certeza absoluta de que eu teria engordado muito, eu achei que eu tava comendo demais, e cheguei lá, nada a ver, né? Foi tudo uma coisa da minha cabeça realmente. A médica disse que eu estava ótima, que a minha evolução naquele mês tinha sido fantástica, que eu estava de parabéns, enfim. Eu precisei dessa validação externa, porque eu sozinha não consegui lidar muito bem com essa situação. No entanto, gente, em todo esse período de gestação, eu tenho feito acompanhamento terapêutico, né? E isso aqui é uma coisa muito importante, tá? A minha obstetra, inclusive, ela diz pra mim, né? Ela fala: Sheila, entre todos os encaminhamentos que eu preciso fazer pra você, então vai passar no endocrinologista, vai passar no dentista, vai passar na nutricionista, né? Ela também colocava lá psicoterapia, né? Você precisa de uma terapia, você precisa estar bem emocionalmente. E eu fiz, né, várias sessões de terapia, eu tenho feito, né, o acompanhamento. E aí eu queria contar pra vocês sobre algo muito importante que aconteceu. Eu estava lendo um livro. Produção, coloca aqui na tela. O livro Não Começou Com Você. E este livro tocou muito em mim, porque teve uma parte lá em que existia um exercício que precisava ser feito, em que dizia assim: qual é o seu maior medo hoje? E eu percebi que o meu maior medo era perder o meu bebê. O meu maior medo era que meu filho morresse. E por mais que eu tinha tido essas complicações aí com a diabetes gestacional, não teve um exame sequer que eu tenha feito que me trouxesse algum tipo de alarme, sabe? Que me trouxesse algum tipo de medo, ou de que o Ítalo não estivesse bem a ponto de isso me perturbar, sabe? E eu comecei a olhar pra isso e comecei a me incomodar. Eu falei: gente, isso daqui talvez não seja meu. Isso aqui realmente talvez seja alguma herança de algum medo de alguém da minha família, né? E me veio muito na minha cabeça minha mãe, porque minha mãe já teve perda gestacional. Me veio aquela questão da minha tia, que eu contei pra vocês, que perdeu o bebê assim que ele nasceu. E também me veio questões em relação às minhas avós, né? Minhas avós também tiveram perdas. Minha avó paterna, certamente, teve alguns abortos. Minha avó materna também, com certeza, deve ter tido. E, inclusive, a minha avó materna perdeu 2 crianças, né? Depois de nascidas com 4 anos de idade. E eu fiquei pensando: será que isso, né, pode estar influenciando para eu estar com esse medo todo? Às vezes teve um dia que eu até filmei, né, lá no Instagram para vocês, eu lavada de choro, porque era dia de fazer ultrassom e eu tava morrendo de medo do que poderia vir de lá, sabe? E aí eu fiquei com aquilo que eu tinha lido no livro na cabeça, que talvez aquela dor, né, aquele medo de perder o bebê não tinha começado comigo. Poderia ser uma herança de alguém da minha família. E aí então eu fui, né, fazer sessão de terapia com biorressonância, e eu não sei explicar pra vocês o processo direito, porque eu não estudei sobre isso. Se você quiser saber mais, eu indico você de ir buscar esse processo. E nesse processo eu descobri que eu realmente estava com uma memória ativada de um trauma da minha avó materna, né? E aí aquilo fez uma coisa dentro de mim, sabe? Quando eu percebi que o medo de perder o meu filho era o medo que a minha avó sentiu quando ela perdeu as 2 filhas, as 2 primeiras filhas dela, com 4 anos de idade.
Então aquilo me tocou muito, me toca ainda hoje. Eu precisei fazer alguns exercícios de ressignificação, precisei fazer alguns exercícios de inclusão. Eu escrevi para minha avó, eu escrevi para as minhas tias. Eu precisei olhar para essa ferida de frente e deixar com a minha avó essa dor que era dela, né? E foi realmente transformador depois disso, sabe? O que eu comecei a viver com a minha gestação nesse período do segundo trimestre, depois de ter descoberto isso. Inclusive me ajudou muito, muito, muito com um desafio que eu precisei passar agora já no terceiro trimestre. Nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, eu estou com 29 semanas e aconteceu algo agora no início do terceiro trimestre que eu tenho certeza que se eu não tivesse olhado pra isso, enquanto eu estava lá, né, no meu segundo trimestre, eu teria passado por maus bocados. Eu vou contar isso pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, eu espero que o que eu disse aqui, de alguma forma, possa ajudar você a cuidar do seu emocional neste período tão sensível que a mulher passa, que é o período da gestação, tá ok? A gente se vê por aí. Tchau, tchau.